Cantar mais um hino, vamos cantar Entrega. Habitar em nós. Vamos ficar em pé, vamos cantar o hino Restaura.
Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite aos nossos irmãos e irmãs de Rosa Garcia. É um prazer e uma alegria ter vocês aqui conosco nesta noite e nas demais noites também. Posso adiantar para vocês, de Rosa Garcia, que a semana de oração está sendo uma bênção. Temos aprendido muito a respeito da palavra de Deus. E eu fico feliz porque você enfrentou o desafio e veio. Foi difícil. Tenho certeza que não foi fácil para você vir aqui nessa noite. Para vocês terem uma ideia, ontem eu estava comprando o suco da Santa Ceia e um carro entrou na minha traseira. Tudo para estragar a semana de oração, para tirar a sua paz. Mas eu falei, não, deixa. Porque a gente já sabe quem quer tirar essa paz da gente, né? Estou feliz porque a Bruna está aqui hoje conosco, né, Bruna? Que bom que você veio. A Bruna é uma alma preciosa que está se preparando para o batismo. E mais feliz ainda porque a minha amiga Roseli está aqui hoje novamente. Roseli, nós estávamos com saudade de você, viu? Que bom que você veio, tá? Depois de um longo e tenebroso inverno, você aparece. Vai ser muito boa a mensagem de hoje. Bom, gente, vamos esclarecer um pouquinho a respeito dos pedidos de oração que nós estamos fazendo. Ontem, vocês pegaram esse envelope amarelo, tá? Foi depositado aqui, foi feita oração, foi distribuído para os anciãos da igreja e todos nós oramos. Esse pedido está agora lá no varal da oração aqui na nossa sala multiuso. Quando terminar o culto, você vai lá e pega o seu pedido e veja quem orou por você, ou se tem alguma mensagem da Bíblia para você, alguma coisa. Eu escrevi nas que eu peguei para orar, escrevi uma mensagem de esperança, de ânimo, tá? Se você quiser que a gente continue orando, amanhã você traz aqui novamente, nós oramos e vamos passar para outra pessoa. E hoje vocês receberam um envelope verde, verde e amarelo. Lembra aí as próximas eleições, né? Hoje vocês vão colocar aqui o envelope verde, tá? Nós vamos entregar para o grupo de anciãos, vamos orar. E eu quero dizer para vocês que nós já temos 3 respostas de oração. Vocês não dizem amém? Amém. Misericórdia! Um dia Deus já respondeu e vocês não dizem amém? Nossa! Vamos acordar, gente. Deus está agindo no nosso meio, Ele tem bênçãos para nós essa semana. Então agora, enquanto nós cantamos um hino, você traga o seu pedido do envelope verde e coloque aqui. Seu pedido de agradecimento. Pode vir colocar aqui, tá? Posso sentir, tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor. Acredite que Deus está cheio de misericórdia para derramar para nós nessa semana.
anjos velam por mim. Mesmo sozinho em meio à escuridão, estou seguro sob tua proteção. Pois eu tenho aqui também ó Pai, um lembrete. eu creio sim. Sei Que a Mariana trouxe a filha Maria Isabel. Maria Isabel, fique em pé, Maria Isabel, por favor. E a mãe Ilza, cadê a Ilza? Muito bom, bem bom para nós termos vocês aqui, viu? Sejam bem-vindas. Que Deus abençoe vocês essa noite. E a sua filha, Dona Ilza, é uma menina de ouro. É uma mulher de Deus. Tá? Obrigado por terem vindo. Então agora vamos ficar em atitude de reverência. Você que pode ajoelhar, ajoelhe. Se você não pode ajoelhar, pode ficar assentado mesmo ou em pé. E vamos orar por esses pedidos e agradecimentos. posso sentir. Querido Pai, nós te damos graças porque nos proporcionou esta semana onde todos os dias nós vamos ter um encontro especial contigo. O Senhor já falou conosco no sábado de manhã, falou-nos ontem também pela sua palavra, trouxe-nos mensagens importantíssimas para a nossa experiência contigo. E nesta semana, nós queremos que o Senhor continue usando o teu filho, o teu servo, o pastor Geraldo, para tirar as imagens negativas que muitas vezes nós temos de ti e começar a enxergá-lo como tu realmente é. E que ao vê-lo como Deus amoroso, misericordioso e compassivo que tu és, o teu amor nos constrange de tal maneira que nos estimule a ter uma vida de fé e de obediência. Agora, Pai, nós vivemos neste mundo de pecados, temos uma natureza pecaminosa, nem sempre sabemos pedir como necessitamos, mas o Senhor derramou uma porção de fé nos nossos corações, e aqui viemos colocar dentro desse recipiente os nossos pedidos, os nossos anseios e também os agradecimentos pelas bênçãos recebidas. Que teu Espírito tome cada um desses pedidos, transforme num pedido de acordo com a tua vontade, e que o Senhor continue nos atendendo como já atendeu esses 3 pedidos durante esta semana. Abençoa mais uma vez o pastor Geraldo, abençoa os nossos irmãos e irmãs de Roça Garcia, abençoa os nossos queridos amigos e amigas que estão conosco nesta noite. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Quem vai cantar? Quem vai cantar? Boa noite para você. Espero que o seu dia tenha sido um dia abençoado. E ter um dia abençoado não significa ter um dia sem lutas. Ter um dia abençoado também não significa ter um dia sem nenhuma derrota, ok?
Porque mesmo em meio às derrotas, nós crescemos, aprendemos. O problema não está tanto em cair, mas em permanecer lá. Ok? Eu lembro de uma música antiga do Arautos que dizia assim: não importa o quão distante você está da luz, importa que você esteja caminhando na direção dela. Então é um dia de cada vez, um passo após o outro, e a gente vai crescendo no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos retomar um pouquinho o tema e a ideia dessa semana. O tema geral é caricaturas de Deus. E por que caricaturas? Por que não está funcionando o meu passador? Já liguei, já desliguei. Vamos de novo. Ele está de mau humor. Para nenhum lugar funciona, gente. De novo. Está ligadinho. Mas não está passando, só funciona o laser. Agora foi. Ou foi você que passou? Foi você estava enrolando. Hã? Você está brincando com a minha fé. Ó, funcionou mesmo. Agora, ó, vamos ver, levantou as mãos, ó, aí deu certo. Então agora eu acredito. Ei, Tomé, né? Só acredita vendo. O tema dessa noite tem a ver com isso. Bom, a definição de caricatura, para que você entenda do porquê que nós estamos com esse título geral, é um tipo de desenho que, definido pelos excessos, pelas formas e traços deformados, apresenta uma pessoa ou uma situação de maneira cômica ou grotesca. Isso é uma caricatura, e aí está uma bela caricatura muito bem feita, explorando aí os traços marcantes desse famoso jogador de futebol. Ok? Então isso é uma caricatura. Algo que representa uma pessoa ou uma situação de maneira grotesca ou cômica, por traços distorcidos, exagerados. E quando a gente fala de caricaturas de Deus, a ideia é que há muitas pessoas que querem crer em Deus. Mas há muitas pessoas que estão rejeitando Deus, mas não rejeitando o Deus verdadeiro, porque elas não foram apresentadas a Ele. Elas foram apresentadas a uma visão distorcida de Deus, que não condiz com quem Ele realmente é. Estão sendo apresentadas a uma caricatura. Estão rejeitando caricaturas que o imaginário religioso humano criou a respeito do Deus verdadeiro. Ok? E isso tem a ver diretamente conosco, porque as pessoas conhecem a Deus, via de regra, através da nossa vida. Então isso é uma séria reflexão que nós temos que fazer. Será que eu estou apresentando para as pessoas, através da minha vida, a visão do Deus bíblico, ou de um Deus conforme as minhas crendices, criado na minha cabeça, a minha imagem e semelhança? Esse é um questionamento que nós devemos nos fazer diariamente. Os temas da semana. Nós já vimos ontem essa caricatura, o Deus estraga prazeres, e aprendemos ontem que, primeiro, eu não tenho que obedecer para ser amado. Eu obedeço em resposta a esse amor. Eu não tenho que fazer para agradar a Deus. Ok? E nós aprendemos também que eu não sou o responsável por consertar pessoas. Cada pessoa é uma obra de arte que precisa de fato ser restaurada, mas ela tem que ser conduzida ao restaurador por excelência, Deus. É Ele que tem as ferramentas e as técnicas necessárias para cuidadosamente restaurar cada obra de arte que pertence a Ele, cada ser humano que tem um valor inestimável. Foi isso que aprendemos ontem. Farisaísmo, uma ênfase no exterior, leva à hipocrisia. Cristianismo, uma ênfase no interior, que transforma de dentro para fora. Ok? Suficiência da graça. Amanhã nós veremos o tema, o Deus sem coração. Problema do sofrimento. Pessoas boas que sofrem.
E se as pessoas boas sofrem, e se nós temos sofrimento, será que é porque Deus não tem poder para barrar o sofrimento? Ou se Ele tem poder para barrar o sofrimento e não o faz, é porque Ele tem um defeito de caráter? Ou então, se Ele tem poder e é bondoso, por que não o faz? Talvez seja porque não exista. Esses são os questionamentos de pessoas aí fora, quando se deparam com o sofrimento. E na quarta-feira, o Deus sob encomenda, Deus on demand. Aproveitaremos o culto de oração para falar um pouquinho sobre os pedidos que fazemos a Deus, ok? E na quinta-feira, caricaturas versus miniaturas. Vamos trabalhar um mandamento bíblico sobre o que nós devemos ser. E hoje o tema é o Deus Red Bull, aquele que te dá asas. Qual que é o negócio desse tema? O negócio desse tema é o seguinte: há pessoas que querem crer em Deus, mas quando são apresentadas a essa caricatura de Deus, é vendida para elas a ideia de que para crer em Deus, você precisa necessariamente ter uma sensação. Você precisa estar sentindo alguma coisa. E essas pessoas vão em busca de Deus e se não sentem nada, perdem a esperança nessa busca. Elas vão com esse, não, eu preciso sentir, e aí não sentem. Então, ou o problema está comigo ou está com Deus. Ou eu sou muito indigno, ou Deus não existe. E às vezes essa ideia é vendida de forma enfática. Olha, você vai lá e na igreja você vai sentir alguma coisa. E aí a grande pergunta dessa noite é: o que indica de fato se eu tenho a presença de Deus na minha vida? Se eu experimento a presença de Deus na minha vida, o que é que indica? Vamos fazer algumas perguntas. Arrepios. Será que um arrepio indica que eu senti a presença? Sabe aquele arrepio assim? Será que isso indica que eu senti a presença de Deus? Será que quando eu choro num culto ou no meu momento lá em casa, é porque eu senti a presença de Deus? O choro é um indicativo da presença de Deus? Será que um coração acelerado, um ataque cardíaco, é um indicativo de que eu senti a presença de Deus? Ou quem sabe, paz no coração? Bom, se você parar para olhar cada um desses itens de forma separada, você vai perceber que um arrepio você pode sentir quando uma barata cascuda passa perto de você. Já arrepiou aí, ó. Pior ainda quando a tal da barata cascuda tem asas. E muito pior do que ver a barata é não vê-la mais. Onde está a bendita da barata? E de repente você sente algo passando no seu pé. Arrepiou. Então, arrepio você pode sentir pela presença de uma barata, não necessariamente pela presença de Deus. Arrepio não é indicativo da presença de Deus na sua vida. Choro. Choro você pode acessar lá o YouTube, colocar um videozinho lá que alguém indicou para você, emocionante, sobre situação de um país em guerra, refugiados, e de repente você está assistindo aquele vídeo, há uma música de fundo, e você é tocado por aquilo e começa a chorar. Mas não indica necessariamente que você está sentindo a presença de Deus. E um coração acelerado, um ataque cardíaco. Ora, se você está indo ali com pressa no seu carro e de repente o guarda para você lá na esquina, polícia rodoviária, e pede os documentos do carro e sua carteira de motorista, mesmo que você esteja corretinho, o coração já dá uma acelerada, porque você não sabe o que vai ser. Aí se você lembrar que o documento está atrasado, o coração vem para cá, ó. Se você lembrar que sua carteira venceu, o guarda já segurou seu coração na mão, assim, porque ele pulou. Então, coração acelerado você pode ter numa blitz policial. Não é indicativo da presença de Deus na sua vida. Mas então, paz no coração tem que ser. Eu tenho um CDzinho ali no carro, Kennedy. Aquele camarada que é sensacional no saxofone. Se você colocar ali no seu banheiro umas velas aromáticas, tomar um banho morninho,
deitar ali no seu quarto, a luz âmbar, assim, meia luz, ouvindo Kennedy, e ganhar uma massagem nos pés, fica a dica aí para hoje à noite, você vai sentir paz no coração. Mas não necessariamente indica que você esteve na presença de Deus. Poxa, mas se nenhuma dessas coisas indica a presença de Deus, eu queria tanto sentir esse Deus que dá asas. Qual que é o problema? De quem é a culpa se eu não sinto a presença de Deus dessa maneira? A culpa é de Deus? Será que Ele está tão distante assim? Será que Ele não me quer? Será que Ele me julgou ruim nesse dia e disse assim: hoje você se comportou mal e eu não vou fazer você sentir a minha presença? Será que a culpa é de Deus? Será que a culpa é sua? Você precisaria ter anteninhas de vinil, como um determinado personagem da nossa infância tinha, para detectar as coisas? Você teria anteninhas espirituais? Será que a culpa é do ministro de louvor, que veio aqui à frente? Se você não sentiu Deus, é porque não ministrou direito, não cantou direito, não tocou direito? Será que é do ministro de louvor? Ah, mas se não é de nenhum desses, então a culpa é do pastor. Porque o pastor não pregou empolgado. Eu lembro que eu estava na Bahia, e um menino de uma outra denominação foi visitar minha igreja com essa ideia do namoro missionário, sabe? Para uns funciona, mas eu vou lhe dizer, é igual roleta russa. Sabe como é roleta russa, né? Aquele negócio do tambor, do revólver, você põe uma bala só, gira, coloca ali de novo, pode ser que dê certo, pode ser que não. Namoro missionário é assim, pode ser que dê certo, pode ser que não. O risco é todo seu. Mas levou o menino lá, e eu fiz a minha mensagem, do jeito que eu faço aqui para você e tal, e no final ela levou o menino para apertar a minha mão, me conhecer. Ó, pastor, esse é o fulano da igreja tal, ele está aqui. Eu disse: ô, fulano, que bom que você esteve aqui, muito alegre nós estamos por sua presença aqui. Você gostou aqui do... Não. Pelo menos era sincero, né? Eu disse: sério, então me fala para a gente poder corrigir alguma coisa. Ah, é que a sua pregação, eu vou lhe dizer, a gente não sente a presença de Deus. O Senhor não dá um soco no púlpito, o Senhor não... Aí eu disse: esse é o então tá bom, ok. Ele foi-se embora, nunca mais voltou, e eu também não mudei meu jeito de pregar, porque dá um karatê no púlpito, uma voadora no púlpito, eu vim dando um mortal de lá, gritando como se fosse um lutador de artes marciais, chegar aqui, pá! Aí todo mundo sentiu a presença de Deus. Eu mudar a minha voz e começar a pregar com outro jeito, eu começar a gritar de forma estridente, que seu ouvido chega um momento que cansa dos decibéis, isso não é indicativo da presença de Deus. Então, pastor, chega de churumela. Vamos tratar desse negócio de presença de Deus. Bom, primeira coisa que eu preciso dizer para você, é que se você já passou por isso aqui, eu quero crer em Deus, mas eu não o sinto, você não está sozinho. Eu queria começar partilhando 2 textos bíblicos com você. O primeiro deles é o Salmo 88, versículo 13 e versículo 14. É um salmo dos filhos de Corá. Talvez eles estivessem registrando alguma experiência de Davi, não sabemos. Mas é um salmo dos filhos de Corá. E esse Salmo 88, no versículo 13 e no versículo 14, diz assim: mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antes de amanhecer já se antecipa a minha oração a Ti. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o rosto. Olha que experiência desses camaradas, que eram possivelmente levitas ali, que trabalhavam compondo, cantando, mas eles compõem esse salmo baseado ou na própria experiência ou na experiência de outro, relatando uma pessoa que está em tremenda angústia porque se sente excluído da presença de Deus. Está buscando a Deus, e esse é o ensinamento bíblico, busque, mas ele sente como se Deus escondesse o seu rosto. Então, se você quer crer em Deus, mas não o sente, você não está sozinho. Há muitos homens na Bíblia que passaram por situação semelhante. E o homem, por excelência, passou por algo parecido.
Mateus 27:40, você lembra do texto? Jesus está pregado à cruz e ele diz em aramaico: Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? A angústia de Cristo ali, com o peso do pecado sobre ele, sentindo uma eterna separação entre ele e o Pai, o coloca num estado de solidão. Ele não está sentindo a presença do Pai. Mas o fato de Jesus não sentir a presença do Pai ali na cruz, não significa que o Pai não estivesse ali com ele. Aliás, nós sabemos que o próprio Pai velou Jesus com uma escuridão para poupar a vergonha do seu filho, exposto ali em nosso lugar, feito pecado por nós. Mas Jesus não o sentia. Ora, se o salmista, os filhos de Corá, expressam isso, se o próprio Cristo expressa um momento em que ele não está sentindo o Pai, você e eu não somos anormais quando passamos por uma experiência de aridez da presença de Deus. Não somos anormais. Aliás, se você for para a história da igreja, no geral, não estou falando da história do adventismo, a história da igreja no geral, você vai encontrar pessoas que tiveram uma experiência parecida de solidão, de sentir-se à margem da presença de Deus, mas estavam buscando a Deus, e eles registram essa experiência, dando a ela um título, e o título é A Noite Escura da Alma. Se sentem abandonados. Eles têm convicção de que Deus existe. Eles sabem que Deus existe. Mas eles não sentem Deus. Você não está sozinho. Se você tem esse pensamento, eu quero crer em Deus, mas eu não o sinto, você não está sozinho. Todos passamos por algo assim. Sabe quando você diz assim: mas parece que a minha oração não passa do teto. Já passou por situações assim? Puxa vida, mas eu queria sentir Deus como eu sentia em tal época, logo que eu me batizei. Eu queria analisar com você hoje 3 possibilidades do porquê muitas vezes não sentimos a presença de Deus. Só 3. Há outras, mas para esse tempo de hoje, 3 possibilidades. Primeira delas, pode ser, porque é uma possibilidade, então pode ser que você esteja com uma expectativa supersensorial. Você quer algo fora do normal. Você quer um Deus Red Bull, aquele que te dá asas. Você precisa... Leia esse texto que você vai me entender um pouquinho melhor. Evangelho de João, capítulo 6. Versículo 30 e versículo 31. Evangelho de João, capítulo 6, 30 e 31. Veja o que diz aqui. Jesus fez a multiplicação dos pães. Ele está para fazer um discurso duro aqui para os discípulos, a multidão de discípulos, não apenas os 12. E aqui no 30 pedem-lhe algo. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Se você fizer mais sinais, a gente vai acreditar. Se tiver milagre, a gente vai acreditar. Se tiver cura sensacionalista, aí eu senti a presença de Deus. Se tiver gente passando um paletó e cair todo mundo, aí eu vou ter certeza de que a presença de Deus está ali. Às vezes você está com uma expectativa supersensorial. Você quer um milagre. Você quer que o anjo apareça. Você quer que letras sejam escritas em fogo no céu. Mas milagres são exceção, não são a regra. A regra é que Deus se manifeste na brisa mansa e suave, como ele fez a Elias.
Essa é a regra. E às vezes você está esperando, e Deus já falou com você, está ali, do seu ladinho falando. Através de uma pessoa que sentou ao seu lado hoje na igreja. Ele quer falar com você, mas você está esperando, que o pastor tem um piripaque, levite do chão, e aí você, aí sim. Como a história daquele homem, lembra? Que começou a enchente, e ele orou pedindo a Deus, Senhor, me salva daqui. E aí passa um camarada numa canoa na frente da casa dele. E aí, camarada, vamos embora que a água vai subir. E ele diz, não, pode ir embora, porque eu já orei pedindo que Deus me salve. E aí ele ora de novo, Senhor, me salva daqui que a água já está chegando na cintura. E de repente passa um camarada num jet ski. E aí, rapaz, monta aqui para a gente ir embora, que a água está subindo. Não, fica tranquilo, porque eu orei pedindo que Deus me salve. E aí a água sobe tanto que ele vai para o telhado da casa. E de repente passa alguém com como é o nome daquele troço? Um helicóptero. Eu ia dizer um paraquedas, ó. Passa alguém com um helicóptero e joga a escada de lá. Fulano, sobe aqui. Não, fique tranquilo. Porque eu já orei pedindo que Deus me salve. E a água sobe. Morreu. Porque estava esperando o quê? Algo fora do normal. Quando na maior parte das vezes Deus se manifesta nas coisas comuns, simples, corriqueiras da vida. Na linguagem comum. Eu estou lendo um livro extraordinário, A Linguagem de Deus. Eugene Peterson é o tradutor da Bíblia A Mensagem, que é uma versão muito usada hoje aí. Recomendo o livro, A Linguagem de Deus. Eugene Peterson, fantástico. Deus, como Jesus, nas histórias, na maneira de orar, da maneira simples, comum, fala ao ser humano. Será que esse é o seu problema? Você quer crer em Deus, mas não o sente, porque você está com uma expectativa supersensorial, querendo milagres, querendo algo fora do comum, querendo fogo do céu, querendo que alguém profetize para você, faça uma revelação, quando na verdade você já tem toda a revelação escrita aí. Não sei se é esse o problema. Então vamos para uma segunda possibilidade. A segunda possibilidade é o coração endurecido. Pode ser que esse seja o meu problema às vezes. Pode ser que esse seja o seu problema. Abra aí sua Bíblia nesse texto, por favor. Mateus capítulo 13. Mateus 13, 14 e 15. Mateus capítulo 13, versículo 14 e 15. Ficou uma sequência interessante, né? Mateus 13, 14 e 15. Mateus capítulo 13, versos 14 e 15. Jesus cita aqui a profecia de Isaías, se referindo às parábolas. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Coração endurecido. O coração endurecido faz com que você veja, mas não vê. Escuta, mas não ouve. Ou ouve e não escuta. Deus se revela, mas você ainda assim está buscando e se negando a ouvir. Eu trabalhei em outra galáxia, num colégio nosso. Eu dediquei 8 anos do meu ministério à obra de educação adventista, porque eu sou fruto da educação adventista como cristão. Eu tenho uma dívida impagável com a educação adventista. E eu trabalhei numa instituição, e eu lembro de uma menina, e essa menina, o rapaz que ela namorava fez uma sociedade com ela. Ele entrou com o pé, né? E deu aquele pezinho nela assim, deu um fora nela. Mas ele deu um fora nela, e antes de dar o fora, ele havia dado umas bitocadas lá em outra menina. Tinha traído ela. Traiu, deu fora, e agora não estava nem com uma nem com outra, e fez a proposta para voltar. Eu queria tanto voltar com você, Essa menina bateu lá na minha sala,
pastor, queria lhe pedir um conselho. Eu disse, pois não, filha, conversa, diga aí o que você precisa. Eu já sabia da situação, né? Mas diga aí o que você precisa. Então o fulano, tal, o fulano que fez assim, 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 esse aí, tal, ele quer voltar comigo, pastor. O que o senhor acha que eu tenho que fazer? Eu disse, o que você acha que você tem que fazer? Então, eu já fui na sala da preceptora. E aí perguntei para ela o que ela acha. Eu tenho orado muito pedindo que Deus me responda. Aí perguntei para a preceptora, o que a senhora acha que eu devo fazer? E eu disse, o que ela falou para você? Ela disse que eu não devo voltar, não. Eu disse, muito bem. E aí? Então, aí eu orei pedindo a Deus para Ele me responder. E depois passei na sala do capelão da escola. Eu disse, e o que ele disse? Ele disse que eu não devo voltar, não. Eu disse, muito bem. Então, e aí? Aí eu estou orando para saber o que Deus me responde. E aí eu conversei com o professor fulano depois da aula. Eu disse, o que o professor fulano disse? Ele disse que eu não devo voltar, não. Então, eu já estava, né? Então eu estou orando a Deus, né? E aí eu vim aqui na sua sala. Eu disse, você vem na minha sala para quê? Para ver se Deus me respondeu. Eu disse, Deus já te respondeu. Na fala da preceptora, na fala do capelão, na fala do professor, e vai responder na minha também. Não volta. Mas sabe qual é o seu problema? É um coração endurecido. Você vai sair da minha sala e vai continuar indo em sala, até que você vai chegar no infeliz de miolo mole. E ele vai dizer assim, coitadinho, volta com o menino. E aí você vai dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor me respondeu e tal. Porque você não quer a resposta de Deus. Você quer a sua resposta. O seu coração está endurecido. Você está ouvindo, mas não ouve. Você está vendo, mas não enxerga. Porque o coração está endurecido. E muitas vezes nós fazemos isso. Deus responde para a gente. Pode não ser com letras no céu, um anjo aparecendo para você, fogo descendo. Pode ser, às vezes, com a frase do para-choque de um caminhão, quando você está dirigindo na estrada. Pode ser através da letra de um hino que vem à sua memória quando você está orando. E na quarta-feira eu vou falar um pouquinho mais disso, de respostas às orações. Pode ser no conselho daquele amigo. Deus responde. Mas você, na sua busca obstinada para ter a resposta que o seu coração deseja, muitas vezes continua batendo de porta em porta, quando a resposta foi dada há muito tempo. Então pode ser que esse seja o nosso problema, coração endurecido. Pode ser uma expectativa supersensorial, mas pode ser um coração endurecido. E a terceira hipótese é que é possível, quando você não está sentindo, eu não estou sentindo Deus, eu oro e parece que minha oração não passa do teto. É possível que Deus queira trazer você para mais perto dele. Lembra do famoso texto de Jeremias 29? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso é promessa. E essa promessa pode se tornar fato. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui para você. Desculpa, quase te atropelei aqui. É possível que Deus queira trazer você para mais perto. Eu estou com a Lara, de 11 anos, a Alicia, de 8, e agora estou revivendo tudo de novo, né? E veio o pequeno William. Hoje tomou vacina, porque ele fez aniversário sábado. E aí, sábado, a gente estava nas atividades da igreja, deixa o domingo o posto não funcionava, fomos hoje lá, a mulher deu uma fincada nele, escorreu sangue pela perna, eu ainda bem que não vi, senão já tinha desmaiado, né, aqueles problemas de frescura, hematofobia, mas na minha terra é frescura. E aí essas coisas assim, a Lara também estava com uma vacina atrasada, tomou contra a HPV, eu acho, tomou-lhe uma injeção no braço ali, uma coisa terrível, e ela se agarrou em mim, e eu me agarrei nela, que eu pensei assim, se eu olhar a injeção, eu desmaio e derrubo a guria. Então, um ficou sustentando uma cena, uma coisa terrível. Mas Lara de 11, Alice de 8, William agora revivendo. E eu lembro quando a Lara, começou a andar um pouquinho antes de 1 ano, porque as meninas começam, via de regra, a andar mais cedo que os meninos, né? Os meninos, o homem é tudo mais preguiçoso mesmo. Fala mais tarde, anda mais tarde, tudo mais desenvolve, amadurece mais tarde. E eu lembro que quando a Lara começou a dar os primeiros passos, parecendo aquelas pessoas bêbadas na esquina, na sexta-feira à noite, né? Balança, mas não cai, né? E eu pegava a Lara assim,
A mamãe ficava praticamente nessa distância aqui, ó. Um banquinho para o outro aqui. Eu segurava a Lara e aí eu dava empurrãozinho no bumbumzinho dela com aquela fraldinha gorda assim. Vai. E aí ela fazia o quê? Ia na direção de quem? Da mãe. Não é? E a mãe transmite mais segurança nessa idade do que o pai, claro. E eu lembro que quando a Lara começou a pegar um pouquinho mais de segurança, e eu dizia vai, e ela vinha na direção da mãe, quando ela estava chegando perto dos braços da mãe, a mãe fazia o quê? Um passinho para trás. Vem mais um pouquinho, filha. E aí ela se equilibrava, às vezes dava uma parada, como quem diz assim, eu estou sendo enganada, né? E aí, vem filha. E ela ia chegando, ficava com aquela cara. E aí quando a mãe dava mais um passinho para trás. E assim a gente ia gradativamente aumentando a segurança da Lara e a firmeza dos seus passos. E o mesmo aconteceu com a Alicia. E a mesma coisa eu vou fazer com o William. Pode ser que na sua busca espiritual, você esteja buscando a Deus com sede, com fome, mas você não está sentindo a presença dele, porque propositalmente pode ser que Deus esteja recuando um passo para trás quando você está chegando perto, justamente para te fortalecer, te motivar e firmar os seus passos, para que você continue avançando um passinho a mais pela fé. Um passo de bebê, outro passo de bebê na direção do Pai. E deixa eu te dizer uma coisa. Se nesses passos que nós temos cambaleantes, nós nos desequilibrarmos e cairmos, tenha certeza que esse Pai vem ao nosso encontro e Ele nos levanta. Ele nos levanta. Crer em Deus não depende de sentimentos. O sentimento não é o termômetro da fé. As sensações não são termômetro da fé. As emoções não são indicadores da presença de Deus. Aliás, deixa eu ilustrar isso para finalizar. Uma jovem judia no gueto de Varsóvia, na época em que o nazismo marchava sobre a face da terra, com o sonho pretensioso de dominar o mundo, ignorando as profecias já de Daniel, da estátua em Daniel 2. Uma jovem judia no gueto de Varsóvia conseguiu pular, fugir e se esconder numa caverna, numa floresta ali perto. Você lembra da história? As condições de um gueto eram deploráveis, subhumanas. Essa jovem subnutrida, doente, com roupas esfarrapadas, escondida numa caverna escura, úmida e gelada, não resistiu e faleceu lá na caverna. Quando o exército dos aliados invadiu a Polônia, colocando ponto final na guerra, encontraram o corpo dessa menina sem vida na caverna. E quando eles olharam a caverna por dentro, eles acharam na parede da caverna 3 frases rabiscadas ali. A primeira frase dizia: eu creio no sol, mesmo que ele não esteja brilhando. A segunda frase dizia: eu creio no amor, mesmo que eu não o sinta. E a terceira frase: eu creio em Deus, mesmo que ele fique em silêncio. Eu creio em Deus, mesmo que ele fique em silêncio. Fé é você confiar em Deus a despeito das circunstâncias contrárias. Fé é você confiar que Deus está aí, mesmo quando você não o sente. Fé é você ter convicção de que não sentir a presença não significa ausência. Fé é saber que o Senhor te acompanha em cada passo da jornada, mesmo quando você não o sente. Isso é fé. Nós vamos ouvir uma música agora, finalizando o nosso encontro nessa noite. Essa música fala dos reveses da vida. Uma música que marcou época, e ela vai falar ao seu coração. Como anda a sua fé na montanha russa da vida, quando tudo vai bem e quando tudo não vai.
Como é bom ser cristão quando tudo está bem pro seu lado. Os amigos sorrindo lhe abraçam e estão com você. Não é mal se a fama faz parte do seu dia a dia. O dinheiro se tem pra fazer o que bem se entender. É tão fácil cantar, é tão fácil falar, sem parar pra pensar no amanhã. Ou talvez meditar no amor de Jesus por você. Mas se tudo se vai para sempre, inclusive os amigos, e doença lhe afligem, a fama já não mais existe. É tão fácil agora afastar-se de Deus no momento de tanta aflição. Ou ao invés de orar e confiar em Jesus, você crê em seu próprio poder. Fique junto de Deus e não deixe passar esta chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça a Ele o poder para vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Fique junto de Deus e não deixe passar esta chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça a Ele o poder para vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Não esqueça, não é porque Deus está silente que Ele está ausente da sua vida. Talvez seu problema seja uma expectativa supersensorial, milagres. Talvez seja um coração endurecido. Ou talvez simplesmente Deus queira trazer você para mais perto dEle. Independente do que seja, não desista de buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Posso orar por você? Vamos ficar em pé. Nosso amado Pai, o Senhor conhece o nosso coração por inteiro e sabe que em nossa debilidade e fraqueza, muitas vezes, nos sentimos sós. Nos sentimos longe da Tua presença. Sentimos que nossa oração não passa do teto. Mas queremos pedir do Senhor a força que vem do Teu trono de graça, para reagirmos a essa situação com fé, com confiança, crendo a despeito de todos os indicativos humanos, do nosso coração enganoso ou dos nossos sentidos, que o Senhor está e continua ao nosso lado. Fortalece, Senhor, essa nossa confiança.
e nos ajuda dia após dia a te buscarmos de todo o nosso coração, firmando nossa fé em tua palavra revelada e na atuação do Espírito Santo em nossa vida. Pedimos que o Senhor nos acompanhe até nossos lares, nos protegendo do mal e nos concedendo a companhia dos teus anjos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe que você bem podia dar um abraço na pessoa que está ao seu lado, para que ela saísse ainda mais feliz daqui hoje?